Desde que a ONU foi criada em 1945, ela realizou 3 grandes conferências sobre o meio ambiente na história dela. A primeira foi em 1972, na cidade de Estocolmo, lá na Suécia. Ficou conhecida com o nome de Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Era mais ou menos no começo do movimento ecológico, né? Antes dessa época. Ninguém se preocupava muito com ecologia, porque a gente parecia que a Terra era muito grande e que os recursos do planeta eram inesgotáveis. Entretanto, né, gente, a Terra tinha vindo lá de 2 grandes guerras mundiais, né, de uma população humana cada vez maior, e a galera começou a ver que os recursos não são inesgotáveis, e que se a gente não tomasse conta, ia acabar dando muito problema. E aí começou lá o pensamento de ecologia, de desenvolvimento sustentável, e lá na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, se começou a discutir medidas que poderiam ser tomadas para exatamente implementar ideias relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Em 1992, no Rio de Janeiro, houve a Conferência das Nações Unidas, conferência lá da ONU sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Aliás, né, essa conferência lá de 1992 foi uma conferência gigantesca aqui no Brasil, né? A gente teve lá, né, bem dizer, uma centena de chefes de Estado que vieram para o Brasil para poder discutir sobre desenvolvimento sustentável. Ficou conhecida com o nome lá de Rio 92, ou então Eco 92, ou ainda Cúpula da Terra. E lá na Eco 92, 2 documentos muito importantes foram assinados pela moçada que veio para cá, né? Primeiro deles, a Convenção da Biodiversidade. Convenção da Biodiversidade foi um documento onde os signatários, a moçada que assinou o documento, se compromete com a proteção da biodiversidade, da diversidade de seres vivos, da diversidade genética, mas não apenas, moçada, a proteção da biodiversidade, como também a divisão justa, a divisão equitativa dos ganhos advindos da biodiversidade. Inclusive, né, foi nessa época que surgiu o termo biopirataria, para poder descrever o uso ilícito, o uso ilegal dos recursos biológicos de uma região por outra região. Ou seja, não apenas proteger, mas dividir de maneira justa tudo que se ganha através da biodiversidade, em relação lá a alimentos, em relação à produção de medicamentos e coisas do gênero. Ainda, gente, lá na Eco 92, outro importante documento elaborado foi a Agenda 21. Basicamente, moçada, a Agenda 21 foi um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Ou seja, os países que assinam a Agenda 21, uma referência lá ao século 21, se comprometem com uma economia sustentável, baseada no respeito lá ao meio ambiente, às sociedades, né, uma economia, né, que permita lá que as gerações futuras também tenham recursos para poderem se manter. Bom, lá na Eco 92, lá na Rio 92, a galera meio que faz uma combinação de voltar a se encontrar 20 anos depois, né? Notem que essas grandes conferências acontecem a cada 20 anos, né? 72, 92 e em 2012, novamente no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas, a conferência lá da ONU, sobre o desenvolvimento sustentável. Sendo que essa segunda conferência lá no Rio de Janeiro acabou ficando conhecida lá pelo apelido de Rio
mais 20, né? 20 anos depois da Eco 92, da Rio 92, da Cúpula da Terra, a gente teve lá a Rio mais 20 em 2012 e basicamente, né? Eu poderia argumentar que a Rio mais 20 não colocou nada de muito novo pra gente, mas exatamente a renovação do compromisso com o desenvolvimento sustentável. Né? Foi uma conferência bem menor do que a conferência que a gente teve lá em 1992. Né? Realmente a de 1992 teve um impacto muito grande, como eu falei, né? Mais de uma centena de chefes de Estado no Brasil para poder discutir meio ambiente. E a Rio mais 20 não é que ela não foi importante, mas sim, ela teve lá, né, por assim dizer, um tamanho menor, né, um impacto menor do que a Eco 92. E basicamente também nada de muito novo, né? Renovação do compromisso com o desenvolvimento sustentável, exatamente fazer pequenos ajustes, fazer nesse caso lá uma ratificação, uma confirmação da Convenção da Biodiversidade, da Agenda 21. Essas três conferências, de vez em quando aparecem pra gente lá nas provas, né? Especialmente lá, a Eco 92 e a Rio mais 20, né? Mesmo porque a Conferência de Estocolmo na Suécia, em 1972, foi só o início da brincadeira.